Seja super bem-vindos a mais um 3 Pontos. Agradecer a Artes Filmes, patrocinadora desse programa, dona dessa casa que nos acolhe com tanto amor. E hoje a gente vai conversar com a Monique Mota. Seja super bem-vinda. Obrigada, Liz. A Monique é comunicadora, educadora parental e, o mais importante que a gente estava discutindo aqui antes, mãe. Mãe do Chico, Mãe pequeno do Chico, Chico. Vai fazer 6 anos esse ano. Ô, Mô, me fala uma coisa, o que é ser mãe para você? Cara, ser mãe, eu acho que de tudo que pode definir a maternidade, ser mãe, né? Eu acho que é uma das maiores ambivalências que uma mulher pode viver na vida. Já vamos entrar no primeiro ponto, então. Vamos entrar, porque eu acho que ele define muito assim, a maternidade, né? Porque é sobreviver o maior amor que a gente pode sentir na vida, é sobreviver aquele tal amor incondicional, né? Sim. Realmente. É sobre realmente sentir o coração fora do peito, ver o coração andando fora do peito, vivendo a vida de perninhas, né? E isso é muito grandioso, né? Muito transformador. Mas, ao mesmo tempo, aí vem a ambivalência, né? Eu acho que é a solidão mais profunda que uma mulher pode sentir também, né? Que já começa ali, para aquelas que pariram, no caso, né? Sem falar das adotantes, mas para aquelas que pariram no puerpério, né? Que a gente agora, que eu sinto que esse movimento de falar sobre esse fenômeno que acontece com as mulheres, né? Após o nascimento de um filho, está sendo mais pautado na sociedade. Mas já vem o puerpério ali, logo no início, quando o bebê chega no mundo, a mulher demanda já super, né, da gente. Demanda, né, assim, é sobrevivência, né? Assim, o bebê fica ali ainda 3 meses em esterogestação, né? Então, é aquela coisa de estar o tempo todo mesmo no colo, de uma dependência enorme. E que, obviamente, também por toda uma mudança biológica, o corpo, né, que ainda está ali voltando, e que, na verdade, nunca mais volta a ser o que era, né? Então, tem toda essa solidão desse processo, que eu acho que não vou generalizar, porque eu não gosto de generalizar nada em relação à maternidade, mas eu acredito que esse fenômeno acomete a maioria das mulheres, né, de uma forma bem profunda. E aí, juntamente com essa solidão que já chega no puerpério, a gente já percebe rapidamente também, né, uma solidão que está muito ligada à sobrecarga do trabalho e do cuidado. Super. Que eu acho que isso é a solidão mais profunda da maternidade mesmo, porque ela se estende praticamente para o resto das nossas vidas, né? Infelizmente, a sociedade isola a mãe. Assim que ela vira mãe, essa mãe já é isolada, né? Porque para ela é colocado esse papel como algo imposto, né? Do cuidado, com a justificativa do mito do instinto materno, né? De que mãe só tem uma, de que quem pariu Mateus que o balance, aqueles ditados populares que dizem muito, né? Sobre o status da nossa sociedade nesse lugar, né? Então, é um lugar de extrema solidão, assim, viver esse papel do cuidado e ser reduzida a ele, né? Sim. Porque, infelizmente, a gente precisa lutar muito para conseguir retomar uma vida além da maternidade, quando a gente tem um filho, né? E eu acho que essa é uma pauta muito importante que a gente precisa começar cada vez mais a falar sobre isso, né? Porque as mulheres... Existem, inclusive, pesquisas. Essa semana eu li uma pesquisa do Think Olga, né? Que é um instituto que faz esse tipo de pesquisa direcionada para a maternidade, para as mulheres, para a saúde das mulheres, inclusive. E ali estava dizendo que 2/3 das mulheres do país, pós-pandemia, né, 2/3 das pessoas, do total de pessoas que tinham depressão e transtornos de ansiedade são mulheres. Justamente, e a justificativa, quando você se aprofunda no estudo, é justamente por esse lugar, né, de ter que dar conta de tudo sozinha, né, porque todo mundo fala, não, vamos empoderar as mulheres, deixem elas trabalhar, há algumas décadas atrás, né, com a industrialização e tudo mais, mas não dividiram o trabalho do cuidado com a mulher. Então, ela acabou ficando... Somou mais um. Somou mais um trabalho, né? Então, as mulheres vêm adoecendo muito nesse lugar, né? E, enfim... E aí, até... Bom, acho que essa é a maior ambivalência. Quando você trouxe, né, a ambivalência, eu fiquei pensando hoje, vindo para cá, assim, que me vem muito, assim, né, até pegando 3 pontos, assim, do sagrado, que né, o que você trouxe, assim, gerar uma vida é sagrado, a exaustão, né? Eu fiquei nesses 2 pontos, eu falei, puxa, e aí você encontrar a terceira força, você precisa da terceira força, né? Você precisa. Para conseguir ter bem-estar, porque, assim, o lugar que se coloca a mãe realmente é um lugar exaustivo, porque é isso, como é que eu dou conta da casa, né, que de algum lugar caiu no colo da mulher, da mãe,
do filho, de todas as coisas que engloba o filho, não só o cuidado em si, Sim. do trabalho, e aí as mulheres realmente estão exaustas, né? Exato. E da beleza, né? Tem ainda essas coisas todas de cobrança. Então, assim, é um lugar exaustivo se a gente não encontra a terceira força aí, né? Sim, exatamente. E até por isso, eu não sei se você já gostaria, até eu já entro agora no segundo ponto. Pode entrar, a gente vai porque eu acho que assim, é tudo muito interligado, né? Se a gente for pensar nesse lugar, né? Do quanto é exaustivo esse papel que é imposto, que realmente... acomete a saúde das mulheres de uma forma muito profunda, né, e séria, e precisamos falar sobre isso. Esse lugar também me faz ver o maternar ou a maternidade, no caso, como um ato político. Eu acho que hoje maternar é um ato político. Acho que essa consciência eu tenho muito forte hoje, assim, né, inclusive porque sou mãe solo também, né, e obviamente esse trabalho do cuidado fica o dobro. Aí né? O dobro, o triplo, enfim, acho que não tem nem como medir muito isso. Mesmo ainda sendo uma mulher privilegiada, branca, né? Que sou de uma classe social de privilégios, ainda assim, né? Me senti muito adoecida em alguns momentos, né? Porque quando a gente fala... Quando a gente se aprofunda mais nesse tema e aí a gente deixa a interseccionalidade entrar, que é a raça e a classe, a gente sabe que a maioria das mulheres que sofrem profundamente com esse lugar da solidão, do cuidado, são as mulheres negras periféricas. Exato. Né? Porque além de elas cuidarem dos delas, elas estão cuidando dos nossos também. Né? E sendo muito mal remuneradas por isso. Exato. Então, eu acredito que, por isso, maternar é um ato político, porque a gente precisa lutar pelo desenvolvimento de políticas públicas e que encarem o trabalho, o cuidado, como um trabalho, né? É um trabalho e é um direito humano, inegociável, tanto para a mulher quanto para a criança. E assim, eu fico pensando, né? A gente tem essa coisa virou tão comum e tanta falta de consciência que, assim, quando a gente fala, gente, não existe vida humana se não vier através da mulher. Então, assim, o homem, a mulher que não tem essa consciência, cara, você veio de uma mãe, pelo amor de Deus, né? Sim. Então, mas eu acho que a gente precisa falar a coisa óbvia para as pessoas começarem a falar, cara, real, né? O quanto isso é sagrado ser mãe. Sim. E a gente colocar esse lugar e entender que é um trabalho lindíssimo e, né, é uma coisa que mantém a nossa espécie. Então, Exato. assim, como é que não olhar isso como um trabalho? E eu estava até comentando com você, né? No meu currículo tem ser mãe. E aí você comentou do LinkedIn, eu queria que você falasse. Porque é isso. Quando eu fui fazer meu currículo já há um tempo atrás, faz uns 8 anos que eu estava atualizando, eu falei, gente, ser mãe. Porque, assim, o que realmente me transformou foi o ser mãe, a grande transformação. Muito mais do que fazer pós-graduação, não sei o que. O ser mãe realmente é transformador, Sim. né? Pela dor, né, dessa questão toda da sobrecarga, mas realmente, Sim. a gente, assim, eu virei a melhor gestora da história. Exato. Acho que de toda a minha carreira, né, porque antes eu trabalhei muito tempo como comunicadora, eu sou formada, na verdade, em publicidade, né, e depois, com o nascimento do meu filho, comecei a estudar parentalidade e hoje fiz essa transição de carreira, né, mas... Me desculpa que agora eu perdi do currículo que a gente está falando, que o ser mãe... né? Então, só que assim, o ser mãe me fez ser a melhor gestora do mundo, gestora de tempo, gestora de tarefas, né? Não, ter compaixão. Ter compaixão, né? Eu acho que também não vou dizer controle emocional, porque acho que a gente não deve controlar as emoções, né? Mas sobre estar atento ao que se sente, sobre cuidar do que se sente. Acho que isso é uma coisa muito transformadora da maternidade. Sim. Quando a gente consegue achar esse espaço de cuidar disso. Porque eu acho que se a gente também não cuida disso, o maternar fica insustentável, né? Exato. E a gente realmente é atravessada por muitas dores, estando nesse processo todo que a gente estava falando aí, da sobrecarga, né? Então, se a gente não cuidar disso, fica insustentável, né? Então, sim, eu acredito que o cuidado tem que ser encarado como um trabalho. E aí, né? que no LinkedIn você comentou? Do LinkedIn é que agora... Eu li uma matéria essa semana, que eles agora começaram a considerar a maternidade como um trabalho ali, né? Como vamos dizer assim, um atravessamento que realmente engrandece as ferramentas de uma mulher, de uma pessoa, né? No mercado de trabalho. Isso eu não tenho dúvida, assim. Não, gente, né?
Então, eu acho isso... Então, são dessas pequenas coisas que eu acho que isso também sustenta, né? Essa melhoria desse olhar para o trabalho do cuidado. E aí, assim, né? Dentro... Eu fiz uma pós em Jung e o meu TCC foi o feminino dentro das organizações. Que é meio o maternar, essa coisa do acolhimento, do amor nas organizações, da gente ter a coisa mais do compartilhar. E é muito isso, assim, porque quando a gente fala, o ser mãe super agrega uma mãe dentro das organizações, às vezes as pessoas não entendem por quê. Só que junto com a mãe, você desenvolveu tantas características que são essenciais para a sobrevida de qualquer organização atualmente, né? E já foi muito mais e agora, então, assim, a gente entender que esses talentos que a mãe desenvolve, né? Porque para mim é talento. É um talento. São vários ali, são super aplicáveis para as organizações. Com né? certeza. Desde que ela tem espaço para isso. Exatamente. Eu acho que um dos grandes talentos, inclusive, pelo menos no meu caso, agora levando para uma particularidade, né? É o lugar da escuta, assim. Sim. Sabe? De aprender a ouvir realmente, atentamente, sem querer dar opinião, sem querer julgar e sem querer ensinar. Eu acho que a maternidade, para mim, esse é o lugar... E é o lugar que mais falta nas relações. Independente se é de trabalho, se é relação amorosa, se é relação familiar. Eu acho que esse lugar da escuta é o que mais as pessoas precisam realmente desenvolver. Eu acho que a maternidade tem esse poder, assim, de aguçar isso na gente. Né? Essa busca de a gente primeiro se ouvir. Show. Acho que principalmente, né, a gente se perceber o que está acontecendo, que já é um desafio. E eu acho que isso é, obviamente, o caminho para que você consiga escutar o outro, né, de um lugar de presença, né? Presença, isso que eu ia falar. Me veio a palavra presença quando você Sim. trouxe, assim, da gente realmente estar presente. E é isso, não querendo impor e nem... Cara, só escutar, né? Exato. Que é muito. Se a gente Exato. escutasse, a gente realmente estaria já em outro lugar. Né? E de dar espaço para o outro. Porque, assim como a mãe tem essa solidão, as pessoas em geral, né? E às vezes é um olhar de, puxa, tô aqui. Sim. Já muda tudo, né? Sim, exatamente. Só a presença, né? Assim, a gente, às vezes... Isso é uma coisa muito que, na parentalidade, né? Assim, eu tento trabalhar muito em mim e também nas famílias que eu atendo, né? E principalmente com as mães, né? Que eu atendo mais mulheres, assim. Esse lugar de a gente não querer resolver o que a gente sente, né? A emoção, às vezes a gente tem esse ímpeto de preciso resolver a emoção, né? E não é sobre resolver. As emoções não querem ser resolvidas, né? Elas precisam ser acolhidas. Querem espaço. Né? Exatamente. Elas precisam de espaço para existir, né? E muitas vezes o acolhimento é o próprio silêncio. Não é a palavra, né? Muitas vezes o acolhimento é o silêncio com colo, um abraço, né? Muito, né? E a gente tem essa... Enfim, a racionalização, né? Assim, acho que a humanidade tem muito essa coisa do valorizar o racional demais. O mental, né? Foi muito desenvolvido ainda. E às vezes a gente cai muito nessa armadilha, né? De querer verbalizar e racionalizar e explicar tudo. E nem sempre é sobre isso. Eu acho que o que mais precisa, assim mesmo, é desse espaço de silêncio e acolhimento para o que a gente sente, né? E eu acho que a maternidade é uma faculdade, um mestrado, um doutorado nesse lugar, assim. Eu gosto muito da frase que às vezes o seu silêncio grita muito mais alto do que o que você está falando, que é com isso, certeza. Assim, né? Puxa, só silencie, esteja presente. E você sabe, quando você traz... Eu lembrei com o Lu, né, que é meu filho, ele, há um tempo atrás, eu era, tipo, a mãe doida, que trabalhava, não sei o que, não tinha tempo para nada, entrava e saía, andando. E aí, quando eu comecei a primeiro, né, perceber o que estava acontecendo ali, fui tirando o pé um pouquinho, né, deixei de fazer algumas coisas que eu fazia de trabalho para conseguir estar mais presente com ele. No início, uma vez a gente estava jantando, ele contando uma história e eu estava, tipo, prestando atenção. Ele se incomodou para ver o quanto a gente está desacostumado a ter alguém prestando atenção. Ele, nossa, mãe, mas por que você está me olhando assim? Ele começou a se sentir desconfortável. Eu falei, cara, a gente perdeu a relação da presença. Sim. Porque normalmente ele estava falando, estava no celular, eu estava fazendo janta, não sei o que. Dificilmente eu parava e, puxa, conta. E ele, e agora, claro, assim, quando eu tô, ele fala, mãe, olha para mim. Que é isso, a gente começar a perceber essa presença que é fundamental. E nas relações, é o que você trouxe, né? Com qualquer pessoa, a gente realmente está presente. Não queira, você está falando, já estou pensando... Não, puxa, só esteja aqui. Né? Você está falando, eu já estou pensando no que eu vou responder. Exato. Eu acho que esse é o maior... Tem um texto muito lindo de Rubens Alves, que chama Escutatória, inclusive, para quem está ouvindo. Procura no Google e leiam, que é muito lindo. É lindo. Né? É lindo esse texto, eu amo, assim, às vezes, sempre... quando eu faço os workshops com as famílias, né, que eu... De vez em quando eu organizo alguns workshops para essa troca, né? Eu tenho começado eles com esse texto, assim. Porque para a gente realmente se colocar nesse lugar de presença e de escuta,
sem pensar, só estar ali ouvindo, sabe? Que eu acho que isso é... Cara, se a gente trabalhar isso na gente, acho que a gente já consegue caminhar aí rapidamente para uma evolução maior já é um baita na humanidade. Ganho, né? É um baita ganho. Você sabe que eu não tinha essa consciência quando eu comecei a estudar Eneagrama, né? O Eneagrama traz as 3 inteligências, né? As 3 centros, que é o mental, o emocional e o corporal, né? A sensibilidade. E quando eu falei, gente, então não é só a cabeção, porque para mim era isso. Então, assim, a gente começar a perceber o sentir, né? O que você está sentindo. Antes, para mim, o que você está sentindo era muito longe. E é assim, né? Porque a gente não foi acostumado a isso, né? As escolas, desenvolvimental, mental. O trabalho, normalmente, é o mental sendo muito desenvolvido. E a gente está perdendo essa baita inteligência que a gente tem, só que a gente não está usando, né? Não está desenvolvendo. Sim, então, exatamente. esse é um caminho muito bonito da gente começar a sentir. Sim. Acho que essa é a cura, na verdade, de todas as questões humanitárias. Para as relações humanas. Exatamente. É estar atento ao que se sente, né? E para isso, obviamente, isso também leva a uma escuta mais ativa, né? Ouvir mais o corpo e sair um pouco da cabeça. É um desafio, mas... Você falou do workshop, me conta um pouquinho, como que é esse workshop para as famílias? Bom, geralmente quando eu organizo assim para ter no máximo 20 pessoas, né? Porque é uma roda, na verdade, de muita troca, onde eu trago muitos temas que eu já estudei. Enfim, eu comecei pela disciplina positiva nos meus estudos, e aí eu fui evoluindo para educação viva e consciente, estudos familiares, antirracismo, enfim. Então, tudo isso que eu venho aprendendo, eu trago ali em forma de dinâmicas, né? Porque eu acredito que, na prática, a gente consegue se perceber melhor do que na fala, né? Sim, muito. Então, e geralmente, sai do mental, né? Sai do mental, exatamente, né? Uma forma de vivenciar as situações que muitas vezes acontecem dentro de casa, nas relações com os filhos e tal. E aí, eu sempre faço dessa forma, né? Eu tem algumas dinâmicas que eu pratico ali já. E aí, depois da dinâmica, eu abro um espaço para fala, para escuta e para fala sobre aquilo, né? E aí a gente vai evoluindo nesse trabalho. É muito bonito, geralmente dura 5 horas. Mas são para mães ou mães e mães filhos? E pais. Mães e pais. Assim, mães, pais, pedagogos, pessoas que trabalham com a infância ou qualquer adulto que entenda, na verdade, a sua responsabilidade com a criação da infância, né? Porque isso também é um estigma muito grande, né? De achar que quem cria a criança é a família. No caso, vamos falar aí a mãe, né? O cuidado fica com a mãe, mas fica muito nesse lugar só do núcleo da família, né? E até retomando ali para o segundo ponto que a gente estava falando, em relação às políticas públicas, né? É necessário que a sociedade entenda que não é só a família que cria uma criança, né? Porque a criança é o futuro. É o futuro, são as gerações futuras, elas vão continuar aí, né? Então... É necessário que a sociedade entenda que é coletivo, que isso não é um trabalho privado, isso é um trabalho coletivo, né? E é necessário ali uma sustentação de 4 pilares que são essenciais, que é sim a família, mas a comunidade, o Estado e o setor privado trabalhando juntos para que esse trabalho, né, do cuidado funcione para todo mundo de uma forma saudável e para que as próximas gerações podem ter saúde. Mais equilibrada, né? Exato. Né? Então, eu trago muito... eu acredito tanto nisso, eu acho que é a única forma de a gente realmente regenerar, né, a educação olhando desse lugar de corresponsabilidade. Então, esse é um tema que eu trago bastante nos meus workshops também. Né? E eu tento convidar o máximo de pessoas que, inclusive, não têm filhos, né, para estarem lá. Já aconteceu de ter pessoas que... mesmo não trabalhando com a infância, mas que, um dia eu quero ter filho, ou eu tenho uma sobrinha. Eu acho muito lindo quando a pessoa se coloca nesse lugar de corresponsabilidade, sabe? Então, acho que um dos meus maiores propósitos com o meu trabalho é esse, assim, é levar essa mensagem que o coletivo precisa chegar junto, sabe? Mo, e tem, né, a gente pega as comunidades indígenas, eles têm isso muito forte, né? Sim. A criança é responsabilidade da comunidade como um todo, não é a mãe. Muito pelo contrário, eles todos se responsabilizam na criação daquela criança que nasceu e tal. Isso é muito lindo, e a gente se perdeu dessa essência nossa, né? Eu iria até um pouquinho mais longe, né? Tem aquele provérbio africano que é muito conhecido, inclusive, né? Que é preciso de uma aldeia para criar uma criança. Que é lindo. Né? Que é lindo, sim. E realmente é preciso, só que isso precisa sair. É lindo e precisa ser refletido, né? Exato, e precisa ser colocado em prática. Como é que se faz isso, né? Assim, assim, eu tenho visto esse movimento acontecer de uma forma bem até rápida agora, né?
Na semana passada mesmo, teve na Câmara dos Deputados em Brasília o seminário direcionado para o Plano Nacional de Cuidados, né? Onde vão ser desenvolvidas as políticas públicas direcionadas para essa questão. Que legal. E, na verdade, já começou ano passado o primeiro seminário e agora, semana passada, teve outro. E foi muito interessante, assim, eu assisti. Também recomendo para quem vou assistir. São quase 8 horas, na verdade, de seminário, porque foi um dia todo, né? Mas isso já está sendo desenvolvido, né? Então, vejo um grande avanço, fico muito feliz com esse trabalho, né? De também a parentalidade positiva agora também já é pauta para desenvolvimento da legislação da proteção da infância, né? Só que juntamente com isso, né? Não adianta a gente ter uma legislação somente e a cultura continuar no mesmo lugar, né? Eu acho que precisa existir aí também um trabalho na educação para que isso, né? A sociedade entenda a sua corresponsabilidade, todo mundo vá junto, né? Essa semana eu estudo muito sobre isso, eu acho legal trazer dados. É muito legal, Essa semana eu assisti uma matéria da BBC sobre a Coreia do Sul. E lá, enfim, é um país, né, super desenvolvido. E lá eles tiveram esse ano a menor taxa de natalidade da história do país, né? As mulheres não estão tendo filhos mais, né? Acho que a taxa estava entre 0,7 e 0,8 por família. Caramba. Então, as mulheres estão optando por não engravidar, né? E já tem anos que isso já era previsto, já tem anos que isso vem acontecendo lá, né? E o governo tem trabalhado em várias políticas públicas para incentivar que as mulheres tenham mais filhos, porque a economia não vai se sustentar daqui a 50 anos, né? E mesmo com todas essas políticas públicas, as mulheres optam por não engravidar, né? E aí se aprofundaram na pesquisa, foram perguntar por que essas mulheres não querem engravidar. E é justamente por isso, né? Porque 70% delas responderam que os homens não chegam junto no cuidado da família. Então, elas optam por não ter, né, essas crianças. Lá, por exemplo, tem a lei da parentalidade... da licença parentalidade, que é uma coisa que aqui no Brasil também já estão discutindo, né? Começou. Que eu acho muito importante, né? E já tem um tempo essa lei lá. Só que a cultura não abraçou. 7% dos homens realmente ancoram esse lugar e assumem a licença parentalidade deles ali pelo período que foi dado pelo governo. Eles voltam a trabalhar rapidamente. Então, assim, a cultura precisa andar junto, né? Para que isso seja realmente uma mudança efetiva, né? Mas é isso. Já fico feliz que está caminhando. E a mudança de cultura, pelo menos queria te ouvir um pouquinho, Mo, é de falar cada vez mais, de todo mundo falar sobre isso, né? Sim. Eu comentei assim, para mim, mudança de cultura é um processo que precisa ser falado todos os dias e muitas vezes até que isso fique óbvio, né? Eu comentei do cinto de segurança. Tempos atrás, eu andava atrás, não tinha cinto nenhum, nem tinha, eu acho, no carro da minha mãe, cinto. E agora é óbvio o cinto. Então, assim, o quanto tem que fazer um trabalho de, gente, vamos falar sobre isso, vamos pensar sobre isso, olha o risco o que está acontecendo com a nossa sociedade para isso realmente mudar, sabe? Mas Sim. Isso é todo mundo trazer essa consciência. Exato, assim, né? Eu sinto, obviamente, um movimento feminino muito grande, né? Porque hoje, que bom que temos mais voz e temos espaço e podemos falar, né? Graças ao feminismo, podemos falar. Mas é isso, leva um tempo e vamos juntas, assim, precisamos realmente enfatizar isso cada vez mais, sabe? Porque é pela saúde das mulheres, né? A gente precisa ter direito ao cuidado também, né? Ao autocuidado, esse espaço, esse tempo. Isso precisa ser embasado também pelo Estado, né? Para que as crianças possam estar crescendo com saúde, né? Porque, sim, a gente precisa ter o básico ali, alimentação, casa, moradia, que muitas também não têm, né? Mas a saúde mental também é essencial, né? Então, uma coisa leva a outra. Precisamos realmente trabalhar em cima disso, sabe? Para que as mulheres tenham mais saúde no cuidado, né? Sim, é efeito cascata, porque sem saúde as crianças vão crescer também com um monte de questões e é o nosso futuro. Exato. Está se é apresentando. O futuro, né? E o que a gente quer para os nossos filhos, né? O que a gente quer? Né? Acho que essa que é a pergunta. Porque a gente não vai estar aqui daqui a alguns anos, né? Daqui a algumas décadas, espero que demore. Mas, assim, que mundo que a gente vai deixar? Né? Então, eu acho que é muito sobre a nossa reeducação, sobre esse lugar, para que eles já cresçam, né? Para que eles não precisem ser educados
de uma forma teórica, né? Para que eles já vivenciem essa realidade. Porque as crianças aprendem na vivência, né? Não é na fala. Elas aprendem experienciando o mundo. Então, não adianta a gente ficar ali falando de teorias se a realidade que ela está enxergando não é essa. Então, a gente precisa trabalhar para a mudança de realidade mesmo. Perfeito, que delícia. Terceiro ponto, Mo. Terceiro ponto. Como tudo, né? Lembrando que a ambivalência é o guarda-chuva de tudo, assim, apesar de todas essas coisas que são bem difíceis, que eu estava falando aqui, eu vejo a maternidade como a maior transformação também, assim, na vida de uma mulher. Vou falar agora de um ponto de vista mais pessoal, né? Do que é para mim, assim, porque depois que eu tive meu filho, eu senti que é como se ele fosse um farol, sabe? Ele botou uma luz muito forte naqueles meus desejos mais profundos, que eu nem tinha contato antes da maternidade, assim, sabe? Pode até parecer clichê, né? Mas a maternidade não te permite viver sem propósito mais. Porque justamente por isso, o tempo fica tão escasso, né? O tempo fica menor, o espaço também fica menor para se vivenciar, para se olhar. Então, eu comecei a valorizar muito meu tempo e meu espaço, sabe? Então, a partir desse lugar, eu comecei a filtrar melhor as relações, eu comecei a filtrar a minha energia, onde eu vou colocar a minha energia, sabe? Não faz mais sentido para mim trabalhar com coisas que eu não acredito, né? E até por isso que eu fiz uma transição de carreira e hoje, de publicitária, eu virei educadora. E eu sou apaixonada pelo que eu faço, assim, muito, sabe? Eu tenho... Dá para perceber, assim, não. Falando. Os olhinhos brilham. Eu sou muito apaixonada por esse trabalho, assim. Então, eu acho que meu filho trouxe essa transformação, né? Porque é isso, a gente começa a olhar para o mundo, para o futuro também. Óbvio que a gente precisa olhar para o presente, mas é isso, o que eu vou deixar? E como que eu estou colaborando para deixar algo bom para essa criança, né? Assim, quem que eu estou deixando no mundo, né? Existe aquele ditado também que fala a maior contribuição que você pode deixar para o mundo talvez não seja o que você faça, mas sim alguém que você crie, né? Então, total. É isso, assim. Então, para mim é justamente esse lugar de transformação, assim, de querer mudar o mundo. Eu virei uma pessoa que eu quero mudar o mundo agora, né? Eu saí do lugar egoísta de querer viver só a minha vida, ai, que delícia, que é muito bom também, amo ter esse espaço, mas para querer mudar o mundo. Mas não é só isso, né, amor? É isso, é super importante ter esse espaço, mas... Mas sim, né, assim, construir algo bom, né, e deixar um legado bom para as crianças, não é só para o meu filho, é para a infância, para o futuro, para o planeta, né, assim, então eu acho que a maternidade botou essa luz nesse lugar para mim, assim, e eu não sei mais viver sem sentido. Nem nas minhas relações, nem em relação ao trabalho. Eu não perco mais tempo. Eu nunca tinha parado para pensar nesse lugar, mas assim, o filho, ele traz essa questão de você buscar sentido e significado, porque você começa a se questionar, fala, putz, existe uma vida aqui. E aí como é que vai ser essa vida? Que vida eu estou educando, né? Quem será essa pessoa? E tudo começa a ter que ter o sentido e significado, porque senão você não dá sustentação para sua cria, né, para o seu filho. Então tudo começa a ter que ter sentidos, né, e significado e mais consciência nisso, né, aonde eu estou indo, né, quais energias eu permito e até onde eu permito meu filho, né, entrar em energias que são legais, não são. E aí você começa assim olhar todo o universo de uma maneira diferenciada até em relação à natureza, né? Exato. Que é outro ponto que Exato. Que é a grande mãe que também tá aí vem pedindo dessa ajuda. história, né? Sim, super. Mais uma assim. mãe que tá aí, né? Mais uma mãe, a mãe de todos, exato, né? A né? nossa mãe que tá também aí precisando Hermes traz de isso, cuidado. né? A gente só o que acontece aqui, né, dentro acontece fora, que é o que, né? A gente tá vendo o que a gente tá fazendo com a mãe natureza. Exato, assim, eu vejo a maternidade para mim é muito isso, assim, não dá para ser nada além do que eu realmente sou, mas sabe? Não tô aqui para agradar ninguém. A minha verdade não é absoluta, Exato. mas é a minha verdade, né? E eu honro a minha verdade hoje e cada vez mais, né? E também entendo que eu estou em eterna construção, né? Que eu não sou dona da verdade, mas eu estou aqui sempre aprendendo. Então, acho que esse lugar, né, hoje, como eu vejo a vida, foi uma grande transformação que a maternidade me trouxe, assim. Não, é isso que eu falo, é uma experiência pessoal, eu não gosto de generalizar nenhuma experiência, porque eu acho que cada mulher vive de um jeito, mas eu acredito que isso possa ser comum para muitas mulheres na maternidade, sim.
E se cada uma assumir o seu lugar, a gente amplia, A gente né? amplia. Não precisa concordar ou não. Assuma o seu Exato. lugar e isso é ampliar, né? Exato. Essa é a ideia. Exato. Cada um assumir o seu lugar, a sua verdade. É. E dentro dessa verdade que venha, né, do coração, de consciência, com certeza vai ter outros frutos aí, né? E cuidemos uma das outras, né? Sim, muito. Né? Acho que isso também é um movimento muito bonito que eu enxergo hoje, assim, pelo menos no entorno que eu vivo, né? Dessa união entre as mulheres mesmo, né? De a gente sair desse lugar da rivalidade que o patriarcado colocou, né? E da disputa e se unir, porque a gente é muito potente juntas, Muito. né? Assim, o feminino é uma energia... Acho que todas as, né, o masculino e o feminino são energias muito potentes, mas é que a nossa energia, a nossa voz foi muito calada. E agora... A gente está reconhecendo, A gente está na verdade, né? reconhecendo. Uma energia que sempre foi. mas- Exato. A gente está se reconhecendo, se Exato. reconectando com isso. E é muito poderoso a união entre mulheres. A gente precisa se cuidar uma da outra, sabe? Isso é um movimento que eu tenho feito também no meu trabalho como educadora, né? Posso até falar agora um pouco sobre o projeto do Sim. Solo Fértil, né? Que... além de fazer esses programas com essas famílias e fazer atendimentos individuais também, eu criei ano passado o projeto Solo Fértil, que é um projeto que tem um direcionamento, um objetivo, né, de acolher e letrar mulheres mães solo no Brasil, né? Porque eu acredito que o acolhimento é necessário, o cuidado, né? Esse lugar de estar juntas. E o letramento também é extremamente necessário, porque ele empodera a gente, ele liberta a exato. gente. Então, esse projeto tem esse viés, assim, né? De acolher e letrar mulheres para que elas possam colocar suas vozes no mundo, né? Para amplificar a voz dessas mães, né? De uma forma individual, na vida dela, ou também, né, de uma forma coletiva. Que nunca é individual, né? Nunca a gente acaba, mas eu acho que começa nela. Sim, sempre começa através na da gente, mas né? a gente acaba, Então, sistemicamente, a gente vai... Né, tem esse grupo que eu atendo online uma vez por mês. Por enquanto é uma vez por mês, mas eu quero que ele seja mais... que ele tenha uma periodicidade maior, né? Ainda estou captando outras mulheres para entrar nesse projeto. Mas esse é o principal objetivo dele, assim, né? Esse acolhimento e o letramento para essa amplificação das vozes, né? E aí, em breve, também agora em maio, vou lançar o podcast do Solo Fértil, também convidando mães que maternam, principalmente as mães que maternam solo, mas também outras mães, porque eu acredito que muitas maternam solo, mesmo casadas, né? Para a gente falar sobre essas questões. Eu acho que isso enfim, acho que esse projeto tem bastante espaço ainda aí para crescer e eu estou bem feliz com ele. Muito, eu não conhecia, assim. E me fala uma coisa, aí você faz esse atendimento com essas mães, uma vez por mês? Sim, a gente tem um grupo online, né, Tá. que eu ancoro esse grupo. São 70 mulheres hoje. Caramba! Nem todas conseguem participar, né, ali no dia, mas a maioria vem. E aí, geralmente, ou eu ancoro esse grupo sozinha, dependendo do dia, do que eu quero passar de informação, ou eu convido alguma outra mulher para trazer um servir, né? Então, a gente já teve roda jurídica, né? Que tinha uma advogada veio para dar uma consultoria para as mulheres, porque as mulheres mães solo sofrem muita violência jurídica. Muita violência jurídica. Sim, as leis realmente são feitas pelos homens para os homens e é muito dolorido, assim. Então, e essa é uma dor bem grande. Então, eu trouxe essa advogada, ela acolheu e letrou essas mulheres, né, nesse lugar, tirou as dúvidas. Eu já fiz grupos terapêuticos mesmo, onde eu chamei uma terapeuta somática e a gente falou sobre limites. Foi bem interessante esse também. O próximo vai ser um grupo de escuta mesmo, que eu vou ancorar. Então, cada mês eu vou trazendo uma temática diferente, né? O próximo, inclusive, vou chamar a Silvia Gilvan, maravilhosa. Linda. Nossa, ela acho que é uma das maiores deusas da cura do feminino que eu conheci na minha trajetória e tem sido também incrível para mim. Então, quero levar esse serviço para essas mulheres também. Então, esse é o objetivo, né? É o cuidado, sempre andando junto com o letramento, que eu acho que isso ajuda bastante. E aí, a gente tem um grupo no WhatsApp, que ele está sempre ali também, quando precisa de ajuda. Essas mulheres mandam mensagem, aí a gente vai se autoacolhendo ali, né? Mas é isso, ele ainda está crescendo, tem outras vertentes que eu quero começar com esse projeto, que o podcast é um deles, né?
E as camisetas, Mo, o que... As camisetas foi uma parceria que eu fiz com uma marca que chama Uziâmaga, que é de Florianópolis, materna também, 2 mães criaram essa marca, que é uma marca que carrega bandeiras, né? E também tem esse objetivo de amplificar as diferentes vozes maternas, né? Então, eu fui convidada como a mãe solo para trazer a voz da maternidade solo para a marca, e a gente fez algumas camisetas e a parceria foi lançada no mês passado. E tem sido bem bacana também. É, muito bacana. É. E quem quiser saber mais, assim, tanto do Solo Fat, das camisetas, dos workshops, como é que te encontra? Olha, como é que é, eu acho que o contato mais fácil é pelo Instagram, né? Ali é o @mumumota. Ali tem @mumumota. Mumumota. MU Mota com 2 T's. Ali tem um Linktree, né? Com a parceria com a Uziâmaga, com um link também para os projetos para uma apresentação, que tem todos os projetos que eu executo como educadora parental, né? Ali tem todos os meus serviços, e aí também pode entrar em contato comigo pelo DM do Instagram. Ali também tem meu contato, enfim. Mas tá tudo descritinho, bem bonitinho ali no meu Instagram. Acho que é o mais fácil, por enquanto, para me encontrar. Sensacional. Adorei esse nosso bate-papo. Eu queria, amor, que você falasse aí para quem está nos assistindo, né? A gente está próximo do Dia das Mães, uma mensagem para todo mundo aí. Ai, mães, cuidem-se. Cuidem-se. Cuidem-se muito. Tenham o poder, entendam que pedir ajuda é o maior poder que a gente tem, né? Não é vergonha pedir ajuda. Acho que essa é uma ferramenta poderosa pra gente. A gente precisa aprender a pedir ajuda. E lembrar que o Dia das Mães, além de ser, sim, um dia de celebração do amor incondicional, é também um dia de luta, né? E a gente precisa olhar para o nosso trabalho, que é, sim, muito bonito e é fundante para a sociedade, de um lugar político, né? A gente precisa cobrar realmente, né, da sociedade que as nossas crianças estejam amparadas, não só por nós, porque a gente faz o nosso trabalho muito bem feito, mas pelo coletivo. Então, né, por todos nós. É isso. Que delícia. Feliz Obrigada. Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Então, fica aí você, né, a gente nesse lugar de reflexão e de o que me vem, assim, ouvindo e conversando com o Amor, de um lugar de sentir muito forte, né? A gente, através do sentir, olhar a todas as mães e toda uma sociedade, né? O que a gente quer e que a gente possa deixar para os Chicos, para os Lucas, um mundo muito melhor.